A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui trazendo mais uma participação para a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número 7, para 15 de agosto de 2021, com o título O Ministério de Eliseu. A nossa lição segue o tema O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A nossa lição é a lição comentada pelo pastor Clayton Palmerindo e é a lição da CPAD para este nosso comentário que segue os estudos da Escola Dominical das Assembleias de Deus. Então aqui o textuário diz: E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. O texto bíblico básico para as classes está em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 5, 9, 11, 14 e 18. E depois, 2 Reis, capítulo 4, 1 a 7, 38 e 41. Fala aqui de 3 episódios quando aconteceram estes milagres, prodígios na vida do ministério de Eliseu. E vamos ler aqui. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: Aqui o Senhor chamou os 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo:
meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua copa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele lhe disse: trazei-me, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Temos lido aqui todo o texto. Aqui se trata de 3 eventos. 1 Reis 2, 5, 9 a 11, depois o versículo 14 ao 18, e 2 Reis 4, 1, 7, 38 a 41. E é entendido que este momento em que Eliseu está junto com, aparece aqui no texto bíblico, se manifestando para o rei de Edom, para o rei de Israel e para o rei de Judá, no caso, o rei Josafá, rei de Judá, o rei Jorão, rei sobre Israel, e o denominado rei dos Edomitas. Porque, conforme lemos aqui no comentário, o rei de Edom era vassalo de Judá. Isto quer dizer que tinha alguma obrigação com o rei de Judá. E é percebido que há uma necessidade, porque os moabitas romperam a aliança, porque tinham que pagar tributos para Israel, mas morrendo Acabe, o rei dos moabitas se vê encorajado de não pagar mais o que deviam para Israel, isto era 100.000 cordeiros e 100.000
carneiros com sua lã. O texto bíblico não nos diz se era uma dívida anual ou se correspondia a algum tipo de parcelas que deviam a Israel, mas o texto diz que o rei de Moabe era contratador de gados para Israel. Então, quando morre Acabe, ele rompe a obrigação de entregar o que devia para o rei Jorão, que agora estava reinando no lugar de Acabe. Jorão, na verdade, está reinando porque Acasias, o primogênito de Acabe, havia morrido, e então Jorão entra reinando, como sendo já o terceiro na casa de Acabe, para reinar sobre Israel. Então ele chama Josafá para o ajudar neste confronto contra os moabitas. E quando eles estão indo, com o apoio de Josafá, Josafá é convidado por Jorão, não somente pelo motivo da aliança que Josafá havia feito com Acabe, mas agora esta aliança tornava uma amizade mais íntima, porque o filho de Josafá estava casado com Atalia, irmã de Acabe, né? E então, além da aliança, já estavam sendo ligados por elos familiares. A palavra de Deus, então, nestes textos históricos, aqui vai nos dizendo que quando estavam indo para este momento de batalha, de guerras contra os moabitas, então eles percebem que estão sem água. E o texto chama a atenção que o rei de Israel reclama com Josafá, dizendo que Deus, o Senhor, estava entregando os 3 reis, isto é, Israel, Judá e Edom, nas mãos de Moabe, pelo motivo de estar já numa caminhada de 7 dias e percebendo que faltava água, há esta reclamação por parte de Jorão. Então, é onde chegamos a uma necessidade de ser apresentado a eles o profeta Eliseu. Então, Josafá faz uma pergunta: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos? E aí, alguns dos servos do rei falam sobre a pessoa de Eliseu. E quando Eliseu aproxima, ou eles descem até onde estavam Eliseu, este profeta Eliseu se dirige ao rei Jorão e lhes diz: que tenho eu contigo? Por que você não foi a procurar
os profetas de sua mãe e os profetas de seu pai. Aí o rei Jorão responde com palavras que mostra o tamanho de sua perversão espiritual. Porque ele diz, não, o versículo 12 e 13 de 2 Reis 3, o versículo 12 e o 13, apresenta essas palavras, porque então Eliseu diz, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Aí o rei de Israel responde, não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Então é percebido que o rei Jorão volta a responsabilidade toda de todos os problemas que estavam acontecendo para Deus. Ao invés de haver um sentimento de arrependimento, de reconciliação, ele lança o problema e a culpa sobre a Deus. Ele lança o problema para Deus, dizendo que foi Deus que motivou eles a saírem para esta peleja, porque lá na peleja eles seriam entregues aos moabitas. Então isto faz com que o profeta Eliseu devolve uma resposta: se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu não olharia para ti, nem te veria. Porque Eliseu percebe que, na verdade, a mesma conduta pervertida de Acabe e de Jezabel, quanto também de Acasias, agora permanecia em Jorão, o rei que reinava sobre Israel. Por que lançar sobre Deus esta complicação que ele estava enfrentando? Se era ele mesmo quem havia tomado a decisão, convidado Josafá e convidado Edom para estarem com eles nesse confronto com os moabitas. Então isto é uma revelação de falta de fé. A presença da idolatria faz que essa influência, ao invés do ser humano ter fé, ele não desacredita de Deus, mas lança sobre Deus com revolta o mal que está acontecendo sobre eles. Mas mesmo assim Deus manifesta sua mão de misericórdia, porque ali estava o homem de Deus, ali estava o profeta de Deus, ali estava Josafá, que também temia o Senhor, apesar de estar conciliando aliança com Israel. Não que todo Israel estivesse
em uma decadência espiritual, mas a família real em uma decadência espiritual por causa da idolatria. Então aí a presença de Josafá com a presença do profeta Eliseu, este ato de fé proporciona então promessas de livramentos contra os moabitas. Vamos aqui aqui diz assim: 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. A predição de Eliseu se cumpriu em respeito a Josafá. Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizara este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Agora o segundo tópico diz aqui: Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada, falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos, segundo Reis 4, 1 e 2. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades, segundo Reis 4, 3, 7. Então vemos, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Esta viúva, segundo diz o escritor Flávio Joséfo, no livro 9, número da página 226, segundo ele escreve dizendo que esta viúva, ela é a esposa de Obadias, aquele que sai ajudando ou auxiliando Acabe à procura de alimentos para os animais. Então, enquanto Acabe vai por um caminho, Obadias vai por outro. E aí encontra Obadias com o profeta Elias. O profeta Elias pede que Obadias volta e vai a Acabe e fala que o encontrou. Esse Obadias reclama com o profeta Elias e explica porque se ele dissesse para Acabe que ali estava Elias e ele voltasse e Elias não estivesse, certamente ele seria morto. Então, ele explica que ele era um servo do Senhor, como também ele tinha provido sustento e alimentava os profetas de 100 em 100 escondidos em uma cova. Isto era um testemunho de Obadias se colocando diante do profeta Elias como razão de que o profeta Elias deveria então conhecer, entender que Obadias, apesar de estar
servindo em favor da casa de Acabe, ele era um verdadeiro servo de Deus. Então este Obadias, por razão de todo este investimento a favor dos profetas, ele fica endividado. Segundo Flávio Joséfo, esta viúva apresenta estas queixas ao profeta Eliseu. E nesse momento, então, o profeta Eliseu dirige-se a ela dizendo que ela tinha em sua casa. E ela responde: uma botija de azeite e nada mais. E os credores estavam querendo levar seus filhos como escravos. Então, é entendido que quando Eliseu toma conhecimento de todo este episódio de acontecimentos, existe então aqui um milagre, porque ele ordena que ela procura os vasos emprestados com os vizinhos. Um outro ponto de vista interessante. Ela precisava ter um conceito de amizades, confiança, porque ninguém lhe emprestaria algo se ela não tivesse um comportamento de seriedade, de compromisso com aquilo que era dos outros. Então ela se mostra uma pessoa dedicada também aos seus vizinhos, a ponto de ter confiança de tomar emprestado, né? E isto acontece. E ela entra para dentro da sua casa, fecha as portas com ela sobre seus filhos, e o milagre aqui acontece, porque foi multiplicado o azeite. E o terceiro item, fé, obediência, a família unida neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Então acontece a partir destas coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, a profecia indicou que o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Segundo Reis 4, de 4 a 5. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. O terceiro tópico fala sobre a morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. A morte na panela. Foi na escola de profeta em Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos.
provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre que continha um veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Então este é o nosso Deus, Deus de milagres. Então, nos 3 milagres, aqui a conclusão, apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Então, lemos aqui toda a lição. Espero ter compartilhado algumas informações que serão de auxílio a professores e alunos que tomem acesso a este vídeo. Que Deus continue abençoando sua vida, meu amado irmão em Cristo. E a escola bíblica dominical é sempre uma bênção. Que você possa também compartilhar este vídeo para outros. Assim sendo, nós continuaremos a estarem assim compartilhando informações e participando destas leituras importantes da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.